Graça e paz. Eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E mais uma quinta-feira estamos juntos neste momento de estudo bíblico, assistindo a novela Reis desta vez, né? Bom, a gente tem visto então que houve um problema seríssimo com Eli e seus filhos. E aí a gente percebe que um pouquinho antes dos filhos de Eli morrerem, a gente vê que Israel saiu a peleja contra os filisteus, o povo inimigo, né? Justamente na questão de dominação da terra para poder continuar dominando todo o território. Eles acreditavam sim no Deus de Israel, todo o povo, mas de certa forma, naquele momento, eles adoravam outros deuses, eles tinham amuletos, né? E aí eles tinham amuletos de Baal, eles tinham alguma coisa relacionada a outros deuses, a Balaíns, e é impossível a vitória desse jeito. Ou eu acredito no Deus de Israel, ou então a batalha será perdida. E eles esqueceram de Deus. Talvez até a gente não pode esquecer que Eli já tinha começado um pouquinho a mostrar esse desinteresse pelas coisas de Deus. E o povo, então, como é um reflexo do seu sacerdote, também mostrou isso. Então eles mesmos falam, né, na novela, Deus se esqueceu de nós. Deus não nos protegeu, porque eles estão perdendo a batalha. Eles vão perder a luta contra os filisteus. E aí eles falam, Deus deixou que levassem a arca, porque um dos pedidos, justamente como a gente viu a semana passada, vamos trazer a arca até nós para a gente poder ganhar. Já que a arca é o simbolismo da presença de Deus, vamos trazer Deus ao nosso lado. E mesmo levando a arca, eles acabam perdendo, né? E eles falam, Deus não se importa mais conosco, Ele nos abandonou, né? E de certa forma, Baal, Dagon foram os vencedores. O Deus dos filisteus, de certa forma, ganhou a batalha contra o Deus único, o Deus de Israel, o Deus que não tem nome. E aí, na hora que eles perderam a batalha, levaram a arca, tomaram a arca. E a derrota foi grande, muitos mortos, os filhos de Eli mortos. E Eli, então, quando soube da notícia, com 98 anos, ele estava praticamente cego, não só espiritualmente, mas também fisicamente. E quando ele soube de tudo isso, então, ele acaba morrendo. Ele não aguenta o baque. E ele já sabia, porque Deus já tinha mostrado isso para ele, já tinha enviado muitas pessoas, quer dizer, um servo, né, para falar, de ser testemunha do que ele estava fazendo de errado. E aí a gente percebe, então, que nessa confusão toda, até a esposa de Finéias, que era um dos filhos, acaba tendo o bebê, ela está grávida, mas ela acaba morrendo, e o filho se chama Icabode, que significa foi-se a glória de Israel, não existe mais a glória de Israel. E aí eles levam a arca até a casa do deus Dagon, festejando, se alegrando, contando uma vitória impressionante, vencemos os israelitas. O Deus de Israel não é tão poderoso assim. Achavam que era verdade. Só que nessa hora, e neste momento, a gente está percebendo que Samuel, que tinha sido convidado a sair dali e ir para a casa dos pais, ele retorna. E ele percebe que está todo mundo triste, está todo mundo longe de Deus, todo mundo chateado porque perdeu a guerra, todo mundo assim lamentando muito, né? E chorando muito. Então parece que, de certa forma, eles estão sem esperança nenhuma. E Samuel chega trazendo essa fé e essa esperança de novo, mostrando que não, Deus não nos abandonou. Nós perdemos porque nós desobedecemos. Nós deixamos Deus de lado. E aí então é interessante a gente perceber, e isso mostrou a novela, que no dia seguinte, lá na casa do deus Dagon, é a primeira vez. Eles colocam a arca bem ao lado e bem perto do deus Dagon. E a imagem, quando eles acordam no dia seguinte e vão até esta sala, esse trono, esse momento aí, esse lugar de fazer o santuário, o deus Dagon está caído com o rosto no chão, em terra. E aí, lógico, eles vão lá e colocam o deus do lugar, colocam de pé, tranquilo, porque, né? E ele está praticamente de frente, né? Olhando para a arca. No segundo dia,
Dagon está caído e, além de estar caído, os braços e as pernas também estão cortadas, justamente até o limiar mesmo, mostrando que eles estão, né, totalmente quebrados. A cabeça, as mãos tá tudo cortado. Ficou somente o tronco. Então, cabeça, braços e pernas ficaram totalmente destruídos e ele caído, né? Lógico, sem apoio. E aí eles vão perceber que o Deus de Israel tem poder. E aí a gente percebe também isso. Apesar do povo estar longe de Deus, apesar de Eli ter morrido, Eli não ter feito o seu papel como sacerdote, Deus continuava sendo Deus, aleluia! Deus continuava mostrando a sua glória, sim, justamente para um povo que acreditava neste Deus Dagon, que era um símbolo, que era uma estátua, e nós e o povo não adoravam estátuas, né? E é interessante a gente perceber que Deus, então, depois desse momento, começa a ferir a casa de Asdob. E na hora que ele fere, vão aparecer tumores nesses moços, e todo o território vai ficar machucado, vai ficar cheio de tumores também. E aí o medo deles é justamente, peraí, se Dagon caiu diante dessa arca e essa arca está conosco, joga essa arca fora, tira essa arca do nosso meio, não vamos mais ter essa arca conosco. Ela é dura contra nós. E aí eles vão levar então essa arca até Gate. O pessoal de Gate, sabendo quem é o Deus de Israel, sabendo quem é o dono dessa arca, sabendo o que está acontecendo com os filisteus, também não quer muito essa arca lá não. E aí eles têm medo, né? E todo mundo ali tem muito medo de receber a arca, porque sabe que os filisteus sofreram duramente, né? E não querem, muitos morreram por causa dos tumores. E eles não querem ficar com essa arca. Só para você ter uma ideia, essa arca ficou 7 meses com os filisteus. E aí então a gente percebe que tinha um inimigo entre eles. Ou melhor, desculpa, né? Esse inimigo que eles achavam que era inimigo era justamente a maldição, vamos dizer assim, do Deus de Israel. E este Deus, ele não é maldito, ele é bendito, ele é Senhor e ele mostrou o seu poder, apesar de todas as coisas. Aí a gente percebe também pela novela, falando em inimigo, que um dos filhos do rei, isso a Bíblia não conta, tá? Foi uma questão até da novela mesmo, de fazer a licença poética. Tinha um inimigo entre eles, o filho do rei lá dos filisteus estava entre eles, mentiu, desobedeceu, vamos dizer assim, a lei de Deus, né? Porque ele enganou a todo mundo. E aí a gente percebe que Malquias, que é este menino aí que desobedeceu, ele contava mentira atrás de mentira. Gente, o pai da mentira, o nosso inimigo, Satanás ou Lúcifer, como a gente pode chamar. E até quando uma mentira se sustenta, né? Até quando a gente pode continuar contando mentiras e ninguém vai acreditar? Olha como o Senhor nos ensina através de todas essas coisas que parecem assim, que difícil ler a Bíblia, que dificuldade, mas olha o que Deus está mostrando para nós. Nós, como povo escolhido pela nova aliança, acreditamos num Cristo, que agora, semana que vem, nós vamos comemorar a Páscoa. Se eu acredito neste Deus, acredito no amor de Jesus e acredito na presença do Espírito Santo, nós, como servos, não podemos ter outros deuses. Nós temos que deixar todas as coisas, todos os amuletos que o mundo nos oferece. Dinheiro em primeiro lugar. É a vida do meu namorado, do meu marido, da minha esposa, da minha filha, do meu filho. O que é mais importante? Quem merece honra, glória, louvor e adoração? Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a televisão é um Deus, o dinheiro é um Deus, a vida no mundo é um Deus. A festa, o baile, o funk, e a gente vai esquecendo e deixando estas coisas entrar na nossa casa. Não se esqueça, estamos em batalha constantemente. E se eu não tenho Deus como Senhor e Salvador da minha vida, o que acontece nas minhas batalhas? Eu perco. E acontece como fez com aqui Dagon.
os ídolos caem, nós perdemos e até coisas piores podem acontecer conosco. Não é para ter medo, não. É para ter respeito e lembrar quem é o nosso Deus. A gente acreditando ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Mentira não existe na presença do Senhor. Ela cai por terra e a verdade aparece porque a verdade nos liberta. E aí a gente percebe também, lembrando de tudo isso, que houve uma desobediência. Olha mais uma lição para nós aqui. Houve uma desobediência. Essa idolatria, Eli não ter conduzido o povo, eu como pastora de vocês, não conduzir corretamente, olha quantas coisas vêm contra nós. A morte, a desobediência nos afasta da presença de Deus. E aí vem lanças, espadas, escudos, as armas dos filisteus contra nós, tinindo, batendo, porque elas querem mesmo nos matar, roubar e destruir da presença de Deus. E elas são duras, são cruéis. Isso tudo é consequência do pecado que traz a morte. E a nação de Israel, quando chega Samuel, ele olha para esse povo e ele percebe que a espiritualidade estava lá embaixo. Ninguém acreditando, eles não acreditavam neles mesmos. A baixa estima, a baixa espiritualidade, não acreditavam no poder de Deus. O sacerdócio estava corrompido, a desonestidade levou também à idolatria. E aí eles desdenhavam, praticamente eles estavam ignorando as escrituras e os mandamentos do Senhor. E alguns, poucos, permaneciam na fé. É por isso que até hoje a gente percebe isso. Enquanto muitos se distraem, enquanto muitos vão para outros caminhos, sempre tem alguém ali orando, sempre tem alguém ali que ainda acredita e que fala, não, eu vou continuar acreditando no Deus da minha salvação. Não, eu continuo colocando a minha família diante do Senhor. Olha a diferença. E aí então, depois de todos os castigos, de tudo que eles receberam, de pragas, né, vamos dizer assim, de tentar se livrar da arca e perceber o medo de ter a arca deste poder, porque a arca simbolizava este poder de Deus, né? O poder do Deus que não tem nome. Deus, ele é único, ele é Senhor, ele é Salvador. Não há outro Deus maior do que ele. E ele derrota sim todos os seus inimigos, porque ele é Senhor, ele é Deus, ele é soberano, ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele é o Criador. Não há nenhum outro que possa contra o nosso Deus. E é isso que a gente tem hoje, que a gente aprende essa semana, nessa lição de Reis. Muito difícil para alguns, mas simples para que a gente entenda que a desobediência nos afasta da presença de Deus e nós não vemos e não enxergamos a vitória. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ajuda-nos, caminha conosco e, por favor, Espírito Santo, nos faz reconhecer quando desobedecemos, quando nos apegamos demais a outros ídolos deste mundo, deste século. Por favor, Senhor, Espírito Santo, nos purifica. Sonda, Senhor, o nosso coração e nos leva e nos conduz de novo aos teus caminhos. Jesus, toma conta da nossa vida e luta por nós. Ser o nosso vencedor. Nós te louvamos. Colocamos a nossa casa, nossa família, os nossos queridos, a nossa igreja nas tuas mãos, para que de verdade os que continuam firmes, continuem sim, orando, intercedendo, porque nós cremos no Deus que é Senhor, soberano sobre todas as coisas. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos fortaleça. Sonde os nossos corações e mentes, nos corrija, nos encha da sua graça, da sua esperança e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma semana de vitória. Semana que vem tem Páscoa. Nós vamos continuar na presença do Senhor. Uma boa semana e a gente se vê em nome de Jesus. Tchau.